O general do Exército, ministro do STM Lourival Carvalho, votou para prender o ministro Alexandre de Moraes, em pedido acatado pelo Ministério Público Militar e enviado ao STM para apreciação das vossas excelências em ação movida por um ex-juiz contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes é alvo de 2 pedidos de prisão no STM, protocolizado por um advogado. O advogado é o consultor jurídico Anselmo Ferreira Melo Costa. Segundo o doutor Anselmo Ferreira, o motivo alegado para entrar com pedido de prisão do ministro no STM é de, além da clara interferência na Polícia Federal, Moraes cometeu o gravíssimo crime de ter favorecido um ex-presidiário, e até mesmo o advogado acusou Alexandre de Moraes de ter formado uma quadrilha para desviar dinheiro. O general Décio Luiz Chons, que foi cotado para assumir o comando do Exército, enviou um ofício para a Justiça Militar de que o Departamento de Segurança do Exército descobriu que alguns generais participaram de reuniões secretas com o ministro Alexandre de Moraes, entre eles o general comandante do Sudeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que seria amigo pessoal de Alexandre de Moraes. E de acordo com fontes ligadas ao próprio general, Alexandre teria oferecido o comando do Exército, atuando como se fosse um advogado do ex-presidiário, citando no pedido de prisão os ministros do STM a participação de Moraes em reunião secreta com o comandante do Sudeste, ao ter sido favorecido para comandar o Exército Brasileiro em 2023. De acordo com o general Décio Luiz, que denunciou o comandante do Sudeste para o STM, havendo que o encontro secreto de Moraes com Paiva estaria sendo para negociar uma possível indicação de Ribeiro Paiva para comandar o Exército. Acontece que Alexandre, além de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. Se for condenado pelo STM, o militar comandante Paiva será punido por traição, e o Código Penal Militar é muito claro: a punição para atos de traição é a morte. Após muitas das vezes em que Moraes usou o cargo para perseguir opositores, acusações em que ligam o ex-presidiário a um esquema de pagamentos de propina a membros do Poder Judiciário, acusações de formação de quadrilhas e subornos, o general tomou uma posição mais séria em relação ao ministro, de acordo com o comandante do Exército. Agora cabe às Forças Armadas Moraes seja punido para que não continue atentando contra a democracia após tomar de assalto a justiça brasileira. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a nota do diretor do FBI avisando que encontraram uma série de elementos do envolvimento da Suprema Corte com o crime organizado no Brasil, e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro Alexandre. Bartolomei citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. Bartolomei, que esteve pessoalmente em Washington na sede do FBI, entregou nas mãos de Christopher Urais sobre a interferência do Supremo em investigações que miravam os poderosos políticos. Bartolomei chamou Alexandre de Moraes de padrinho dos corruptos, e que o ministro teria blindado certos políticos de serem indiciados numa investigação que foi autorizada pelo diretor da PF Márcio Nunes, com base em provas coletadas e analisadas por agentes federais, o que originou um pedido de prisão contra o ex-presidente e ex-presidiário Lula, do qual Moraes havia mandado o governo afastar o superintendente por pedir um mandado de busca e apreensão contra Lula. O ministro Anderson Torres decidiu não afastar o delegado Bartolomei, alegando que o superintendente apenas estaria fazendo o seu trabalho como chefe regional da PF. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, avisou que a Polícia Federal afirma ter elementos probatórios para indiciar novamente Lula. O delegado afirma que o ex-presidiário está envolvido em um grande esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo, e que a prisão de Lula poderia acontecer mais rapidamente se não fosse, mais uma vez, a interferência nas investigações do Supremo Tribunal Federal, que anulou provas envolvendo o petista, mesmo que a Polícia Federal tenha indiciado Lula num esquema de propina. Se o petista não tivesse sido descondenado pelo STF, provavelmente a sentença do criminoso seria muito maior, já que o delegado acusou formalmente o petista de ser chefe de quadrilha. Desde que tomou posse em 2021, a Polícia Federal, sob o comando de Bartolomei, bateu recorde em operações, e algumas dessas foram na apreensão de dinheiro vivo, que seria pagamentos para políticos que estariam lavando dinheiro para o tráfico. Numa planilha, a Polícia Federal encontrou diversos codinomes, entre eles Barba do PT, Enio Tato também do PT. Ambos são deputados estaduais de São Paulo.
e a Polícia Federal acredita que esses parlamentares lotaram em seus gabinetes membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Uma matéria publicada pelo site Valor Econômico diz que a empresa do deputado petista Enio Tato funciona como fachada para o PCC, de acordo com a Polícia Federal. A PF ainda acredita que diversas empresas estejam atuando para lavar dinheiro do crime organizado. Peritos da Polícia Federal realizaram uma perícia no aparelho celular apreendido e encontraram repasses milionários para uma conta no exterior em paraíso fiscal de mais de 60 milhões. Resta saber agora se o Poder Judiciário vai novamente interferir ou vão deixar a Polícia Federal fazer o seu trabalho, pois chegaram na alta cúpula do PT. Seria até motivos para caçar o registro político do partido, que ao que parece é uma subsidiária do PCC, ou seria melhor dizer, o PCC é uma subsidiária do PT. Quai, seu app de vídeos curtos.